Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo do canal. Inclusive, muito tempo sem gravar vídeos, sem postar vídeos aqui. A ideia é que a gente consiga ter uma frequência melhor, trazer vídeos com uma frequência maior aqui no nosso canal, né? Então a gente, inclusive, vai tentar trazer vídeos ainda com muitas curiosidades bíblicas, como a gente vinha tentando fazer, mas também vamos trazer aqui temas mais do nosso cotidiano em relação ao que a Bíblia diz, em relação a temas que a sociedade acaba impondo sobre o cotidiano cristão, sobre o povo cristão, sobre o povo de Deus. E hoje, especificamente, eu quero trazer um tema aqui, a inveja no cotidiano cristão e como lidar com a inveja, isso no cotidiano cristão. O que a Bíblia diz sobre a inveja, se a Bíblia diz como lidar com a inveja, se na igreja, se cristãos sentem inveja, têm inveja das pessoas, das outras pessoas. Bom, nós vamos ver isso aqui neste vídeo e eu queria que você também já compartilhasse comigo a sua opinião em relação à inveja. É normal o cristão ter inveja? É normal no meio cristão, não necessariamente na igreja, mas no cotidiano cristão, existir inveja ou sentimentos como a inveja? Bom, deixa a sua opinião aqui nos comentários, por favor. Marque as pessoas, mande esse vídeo para as pessoas, compartilhe, se inscreva, dá seu like, comenta aí e vamos falar aí o que a Bíblia diz sobre a inveja no cotidiano cristão, ok? Se eu esquecer de alguma coisa, ou se você achar que eu esqueci de alguma coisa, comenta aí, enriqueça o nosso debate, ok? Bom, antes de nós entendermos e responder se é normal no cotidiano cristão, no cotidiano de um cristão existir inveja e como lidar com ela, se é normal isso ou não, primeiro vamos entender o que é inveja, né? Primeiro, para a gente entender, inclusive, o que é inveja, eu quero trazer aqui a ideia e o fato de que Deus, ele criou o ser humano, ele criou o homem e a mulher perfeitos. Deus criou o homem perfeito. Tudo que Deus fez é perfeito. A própria Bíblia diz que tudo que Deus fez, ele mesmo viu que era bom, que é bom. Bom, o homem foi criado perfeito, sem nenhum tipo de sentimentos como a inveja, por exemplo. No entanto, o pecado entrou na vida do ser humano, o pecado entrou no mundo, e aí sim o homem acaba sendo marcado pelo pecado, que traz sobre si inveja, dissensões, contendas e tantos outros sentimentos que não provém de Deus. A inveja é nada mais nada menos do que um misto de ódio, desgosto, pesar, ciúmes pelo bem e pela felicidade de outra pessoa. Um desejo violento em possuir aquilo que é das outras pessoas e não necessariamente seu. Isso pode ser uma posição, pode ser bens materiais, pode ser inclusive elogios. Aquilo que é do outro, ele sente o desejo, um desejo desenfreado, um desejo violento, algo que não é bom. Quantas vezes a gente já não viu, não é? Pessoas, por exemplo, que é provido de bens materiais e é essa pessoa que tem mais que acaba sendo invejoso. O invejoso, ele não se caracteriza por ter mais ou por ter menos, mas sim porque ele quer ter o do outro. Ele não se sente feliz só com aquilo que ele tem. Pior, ele não se sente feliz vendo outras pessoas tendo. Então, é sobre isso que nós vamos falar. Isso é inveja. E nós entramos então na pergunta que esse vídeo traz aqui. É normal acontecer inveja no cotidiano cristão? É normal acontecer inveja dentro da igreja? E eu já quero responder isso de uma maneira bem reta e direta. Não, não é normal existir inveja no cotidiano cristão, tampouco dentro da igreja. Aí você está falando, claro que é normal, existe. Não foi isso que eu disse. Existe sim, mas não é normal. Nós precisamos urgentemente parar de naturalizar a inveja. Parar de dizer que coisas como a inveja, por exemplo, são normais no cotidiano cristão. E não é normal. Todos estão passivos a serem ou a terem um sentimento de inveja a qualquer momento. Isso é fato. Mas isso não pode ser normal. Isso não pode ser natural. Todos estão passivos, por exemplo, de matar alguém por força de um momento de irritação. Mas nem todo mundo faz isso. As pessoas lidam com a raiva, lidam com o momento de irritação exatamente para não fazer besteiras desse tipo.
A mesma coisa é a inveja. O quanto mais de Deus você tem, o quanto mais a Deus você busca, o quanto mais da palavra de Deus você trabalha, menos a sua humanidade pecaminosa, menos a nossa humanidade cheio de defeitos por conta do pecado vai aparecer. Então inveja não é normal, tá? Inveja não pode ser tratado como uma coisa normal. Onde existir pessoas, haverá esse tipo de situação, contendas, dissensões, infelizmente, até mesmo inveja. Mas por quê? Porque as pessoas elas têm a natureza pecaminosa. Mas não é normal. Por quê? Quando nós entendemos viver o cristianismo, a Bíblia diz que é Cristo que vive em nós. Se Cristo vive em nós, logo não pode ter uma coisa tão ruim quanto a inveja. Inclusive, a inveja, ela desqualifica alguém como servo. Assim como a prostituição e a feitiçaria. Gálatas 5, se eu não me engano, a partir do versículo 17, 18, vai falar sobre isso, sobre as obras da carne. E entre elas estão, se eu não me engano, são 18 ou 19 citados ali, e entre elas estão feitiçaria, estão prostituição e também inveja. Ou seja, não pode ser normal um cristão estar envolvido com feitiçaria, prostituição, tampouco inveja. A Bíblia cita inúmeros casos de pessoas que serviram a Deus e pessoas que foram atacadas por alguém munidos de inveja. Inclusive alguns servos de Deus que deixaram de olhar para Deus, que deixaram de buscar a Deus em algum momento e passaram a ter inveja de alguém. Como eu disse, todo mundo é passivo de, em algum momento, ser deixado levar por esse sentimento demoníaco, que não é normal. No entanto, se nós mantivermos o foco em Jesus, nós estaremos provavelmente protegidos, nosso coração blindado de invejar alguém. Isso não é uma coisa, um atributo bom, um atributo comum do ser humano. Bom, Davi foi invejado por Saul, Jeroboão foi invejado por Salomão, lá em 1 Reis, capítulo 11, versículo 29, vai dizer... Isso, inclusive, é muito interessante, porque não importa o quanto a pessoa seja boa, não importa o quanto a pessoa seja sábia ou inteligente. A inveja consegue, ela tem o poder diabólico de tirar todos os bons atributos de uma pessoa. Salomão, o homem mais sábio da terra, mesmo assim, não foi capaz de continuar olhando por Deus, para Deus. Por quê? Porque por conta da sua iniquidade, por conta dos seus pecados, Deus deu uma visão a Jeroboão de que o reino seria dividido. E qual foi a atitude de Salomão? Invejou e quis fazer das suas artimanhas para tentar matar Jeroboão. Então não importa o quão bom a pessoa seja, o quão sábia a pessoa seja, se ela perder o foco em Deus, com certeza ela pode vir a invejar alguém. Neemias foi invejado por Sanbalat e Tobias. Moisés foi invejado pelos próprios irmãos, Arão e Miriam, nós já sabemos disso. Ana foi invejada por Penina. Os filhos de Labão, que proferiram mentiras contra Jacó por inveja, porque Jacó prosperava. Coré e Datã proferiram mentiras contra Moisés e Arão, dando lugar à inveja e foram castigados por conta disso. E um dos mais famosos, Abel, que foi morto por Caim, porque Caim teve inveja do que Abel oferecia a Deus. Isso algumas situações que a Bíblia descreve. As atitudes impulsionadas pela inveja. Isso é o pior, porque com certeza você pode estar vivendo algo desse tipo. E aí você pode comentar, olha, o que você falou em tal momento do vídeo é o que eu estou passando, eu já vi e tudo mais. E você vai comentar aí se você passa por isso. O invejoso ele tenta abafar ou neutralizar e pôr de lado quem ele tem inveja. Quando uma pessoa começa a se destacar, seja ele em qualquer que for a área, qualquer que for a esfera, profissional, religiosa, familiar, financeira, amorosa, o invejoso tenta apagar a sua luz, ou seja, tenta tampar aquilo. Ele não suporta, não só ele não está bem, ele não suporta que alguém esteja melhor do que ele na cabeça dele. Não é uma disputa, só que a inveja faz isso com as pessoas. A inveja tem a capacidade de tirar o equilíbrio da pessoa mais inteligente que possa ser. Ela faz com que as pessoas percam o equilíbrio e ajam de maneira completamente
sem sabedoria, muitas vezes insana, só para que aquela pessoa a qual ela ou ele esteja invejando não consiga continuar com a vida que na cabeça do invejoso é a vida que ele queria. E outra, faz o invejoso, né, a inveja faz com que o invejoso tenha dentro de si a ideia de que ele sim julga quem deveria estar bem ou quem deveria estar mal, quem deveria ter ou quem não deveria ter. E isso com certeza você pode, se você já passou por alguma coisa disso, você pode comentar aí se é ou não familiar. O invejoso passa a ser o maior opositor de alguém sem nem perceber. A inveja faz isso com as pessoas. Cria uma ideia de rivalidade, uma ideia de disputa. E o invejoso, ele passa a ser o maior opositor de uma pessoa sem ao pouco perceber. Se a pessoa disser sim, ele vai arrumar todas as maneiras de dizer não. Se a pessoa dizer que gosta do Corinthians, o invejoso pode ser corintiano. A partir daquele momento, o Corinthians não é mais o melhor time porque não suporta e ele passa a ser o maior opositor dessa pessoa. Isso sem perceber, né? O invejoso tenta envergonhar a quem ele tem inveja, né? Como Jesus, por exemplo. Por um acaso pode vir coisa boa de Nazaré? Não é isso que diziam sobre Jesus? Ah, é só mais um arruaceiro. Igual esse aí tiveram vários. Quando alguém tem inveja, a pessoa faz de tudo para envergonhar alguém. O invejoso, ele perde totalmente a visão de si, dos outros, a visão de Deus. Ele não consegue enxergar mais a moral cristã, porque no intuito de provar que aquela pessoa que na cabeça dele não merece estar lá, não merece o que tem, não merece o que tem tido, ele vai começar um levante de calúnias, de de palavras malditas, de dissensões, que são coisas diabólicas, só para provar na cabeça dele, para as outras pessoas, que aquela pessoa não é tão boa quanto está dentro da cabeça dele, que as outras pessoas dizem. O indivíduo invejoso não tem a clareza a respeito do seu próprio chamado ou seu lugar no reino de Deus, agora, né, principalmente no meio cristão. E então procura lesar, procura prejudicar alguém, ou aquele, na verdade, que ele entende ser o seu oponente. Então a gente vê isso de maneira muito corriqueira, onde existe inveja. E Filipenses capítulo 1, versículo 15 diz assim: é verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. E infelizmente, a inveja tem esse poder de fazer com que as pessoas, inclusive, se motivem. É óbvio que essa motivação ela é temporária. Essa motivação ela não durará por muito tempo, porque a intenção da pessoa, a intenção das pessoas com inveja é simplesmente denegrir alguém, vencer alguém, ganhar de alguém, ter aquilo que ele está vendo em alguém. Quando isso for alcançado, a sua motivação acaba. Quantas vezes eu já presenciei, com certeza muitas pessoas infelizmente já presenciaram e talvez foram objeto de inveja de alguém, fazer alguma coisa, viver alguma coisa e encontrar perto de si pessoas trabalhando como se estivesse fazendo alguma coisa legal para alguém, mas na verdade ele só queria atrapalhar o que você está fazendo, o que alguém estava tentando fazer. E quando ele conseguiu, ele parou com o que estava sendo feito por você ou por outra pessoa e ele para, ou ela para, o que ele supostamente estava fazendo também para Deus. Não. A obra de Deus não para. A obra de Deus ela não é algo que tem altos e baixos. A obra de Deus é contínua. O que é motivado por Deus, o que é motivado pelo céu, ela não para. Se parou só por conta disso e parou tudo, só pode ter uma explicação: inveja. E chegando perto da nossa resposta de como saber lidar com a inveja, vamos entender algumas coisas que a inveja causa, né? Algumas consequências produzidas pela inveja. A inveja atrai influências más. A inveja é um canal de doenças. Provérbios 14, 30 diz assim: o coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos, não é? A inveja mata. Citamos Caim e Abel. A inveja mata. Abel
entregou uma oferta que foi aceita por Deus, enquanto Caim não. E ele teve inveja. Ele viu que a de Abel foi melhor. E o que ele poderia ter feito? Abel, me ensina o que você fez de diferente. O que você deu para que eu possa dar também. Ele poderia ter achado esse caminho, encontrado esse caminho, mas ele preferiu o caminho da inveja. E a inveja o levou a matar o seu irmão. E quantas vezes a gente vê no cotidiano cristão, infelizmente, pessoas que deixaram de olhar para Deus, estão cegas, sem visão de Deus, sem visão própria, e ao invés de chegarem pessoas que no momento estão realizando ou estão vivendo o melhor de Deus em suas vidas, chegar e falar, o que está acontecendo? Deixa eu te ajudar, deixa eu fazer, deixa eu estar contigo. Elas preferem matar alguém. E matam através da reputação, matam através das dissensões, né? Matam através das contendas, famílias sendo destruídas por invejosos, fofoqueiros, amizades sendo destruídas, reputações, ministérios. Infelizmente, a inveja mata. A inveja destrói, não é? A inveja dos irmãos de José, com José, por exemplo, destruiu uma família. A Bíblia diz que até o dia que Jacó viu de volta, viu de novo o seu filho vivo, ele foi um homem completamente triste, um homem extremamente deprimido. E isso culpa dos irmãos que invejaram e não mediram esforços para acabar com a vida de José. Então, destrói. A inveja destrói. E por fim, como lidar com tudo isso? Se tudo isso é corriqueiro, como lidar? Primeiro que eu já disse que não é normal, né? Crente, independente, aqui não é placa de igreja, crente em Jesus, um cristão, alguém que ama Jesus, alguém que entendeu o cristianismo, não pode ter inveja. Não pode aceitar a ideia de inveja. Nós podemos sim, por algum momento deixamos de olhar para Jesus. Nossa humanidade faz isso. E aí quando a gente olha e fala, poxa, me peguei querendo ser o que o outro é, querendo ter o que o outro é, achando defeito no que os outros estão fazendo. Isso acontece, mas nesse momento a gente tem que ter a humildade de Cristo em nossas vidas e falar, opa, isso não provém de Deus. Neste momento eu volto e busco a Deus em oração, na palavra, para que eu possa olhar para Jesus. Então, se neste momento você pode ter a humildade de Jesus, se eu posso, se nós podemos, deixa eu ver aqui, será que eu tenho isso? Jesus, eu sei, eu sou humano, me perdoa, eu quero entender isso, como eu posso não invejar alguém. Então peça perdão. Nós não somos de ferro, nós não somos uma máquina, nós temos um coração e o coração do homem é enganoso. Nós podemos nos enganar com isso. Então, tenha a humildade de Jesus para entender, poxa, recentemente eu tive inveja. Recentemente eu comecei a ter esse sentimento. E busque a Deus para não ter mais. No entanto, como que você pode lidar com a inveja ou com o invejoso? Primeiro, Bíblia. Busque muito a palavra de Deus. Inveja é própria dos ímpios. Entenda isso. Não naturalize a inveja no cotidiano cristão. Romanos 1, 28 e 29 vai dizer isso para você. É pecaminosa, não convém aos santos. Inveja não é para quem quer morar no céu. Salmo 37, verso 1. Quem pratica a inveja está desviado de Deus. Entenda isso. Salmo 73, 2 e 3. E o mais importante aqui, continue, isso aqui é regra. De todos que nós falamos, Davi, Neemias, o próprio Abel, Ana, eles foram invejados, eles estavam sendo invejados, mas ao invés de parar para discutir, para debater, eles continuaram fazendo o que estavam fazendo. O que era? O próprio Moisés, eu não posso esquecer de Moisés, eles continuaram trabalhando, eles continuaram adorando. Ana, inclusive, ela era invejada por uma mulher que tinha mais filhos do que ela. Ela não tinha filhos. Que prova de que a inveja, ela não está no não ter necessariamente, mas está em não estar satisfeito com aquilo que Deus tem para a sua vida, não é? A pessoa não está satisfeita e ela inveja alguém, inclusive, que não tem nada. Continue trabalhando. A melhor maneira de lidar com a inveja é essa, continue fazendo, porque a inveja existe para parar pessoas que estão no centro da vontade de Deus. Continue adorando a Deus como Ana,
como Abel, continue adorando e trabalhando, adorando a Deus no seu trabalho, mesmo com um trabalho imperfeito, mesmo com um trabalho que não tem, que tem muitas coisas para melhorar, continue fazendo, não pare. Não importa quão grande seja a pessoa que te ataca, não importa quão grande seja a pessoa que tenta te fazer e de repente injustiças serão feitas através da inveja. Você talvez será blindado, será punido, será afastado, será deixado de lado por pessoas que conseguem ter uma influência, né? Porque têm algum poder, são boas no falar, não é? Não pare, insista, permaneça. Homens são homens e são falhos, mas Deus é perfeito. Tanto o invejoso quanto quem se deixou enganar e foi injusto contigo, eles prestarão conta a Deus. Mas a obra de Deus ela é perfeita, ela não para. E pode o inferno inteiro se levantar contra a vida de um justo ou a vida de alguém que trabalha. Se você está fazendo para Deus, não está querendo o mal de ninguém, continue. Porque pode, por um certo tempo, podem tirar você daquilo que Deus tem para sua vida. Mas é momentâneo, porque se você permanecer e Deus estiver no negócio, as coisas de Deus irão acontecer. Então a melhor maneira de lidar com tudo isso, perdoando para começar. Entenda que a pessoa está com muitas coisas do diabo na cabeça dela. Ela não tem domínio, ela está cega. E continue adorando a Deus e trabalhando. O nome do Senhor precisa ser glorificado, inclusive nos momentos em que você é injustiçado, ok? E aí, esqueci de dizer alguma coisa em relação a isso, do cotidiano, do dia a dia do cristão em relação a essa desgraça, a isso que acontece muitas vezes no nosso dia a dia? Se eu esqueci, comenta aí, comenta se já aconteceu alguma coisa com você, inclusive, o que você já passou, que foi muito ruim, coisas que já aconteceram que desgraçou vidas, desgraçou comunidades cristãs, ou trabalhos, ou oportunidades. Comenta aí, curte nosso vídeo, se inscreva no canal, mande isso para outras pessoas e que o nome do Senhor seja glorificado. Espero que nós possamos trazer mais vídeos de outros temas e possamos nos enriquecer no conhecimento e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o nome do Senhor seja glorificado em todo o tempo. Amém? Até a próxima. Tchau.